E aí, galerinha, mais uma questãozinha aqui do XP Resolve, a questão do Enem 2009, segunda aplicação, que fala sobre um bioma que é o único bioma caracteristicamente brasileiro. Nenhum outro bioma, nem a floresta amazônica, nem os pampas gaúchos, nem o Pantanal matogrossense, nem os manguezais, nenhum outro bioma é caracteristicamente brasileiro como a Caatinga. A Caatinga é o único dos biomas que a gente estuda no Brasil que só existe no Brasil, que é exclusivamente brasileiro. E quais são as características da Caatinga? A palavra Caatinga quer dizer mata branca. Isso quer dizer que os vegetais que vivem na Caatinga, eles não têm verde, eles são realmente brancos, porque as folhas são transformadas em espinhos por um processo chamado de metamorfose regressiva, e isso faz com que essas plantas, ao não terem folhas e sim espinhos, não se desidratem tanto, não venham a perder muita água, porque o espinho tem menor superfície de contato com o sol do que uma folha. Então o termo mata branca vem da ausência de folhas e sim a presença de espinhos, para reduzir a perda de água, e porque nesse ambiente há muita insolação e muito pouca água. Chove muito pouco, os índices pluviométricos são muito baixos, e essas plantas que vivem aí têm que se adaptar a esse ambiente seco, onde a água raramente aparece com regime de chuvas muito esparsos. Tudo bem? Uma outra coisa, a água que existe na Caatinga, e até existe, ela fica lá nos solos, na parte mais do subsolo, nas regiões mais profundas do solo. E aí as raízes das plantas da Caatinga têm que crescer muito, desviando-se de pedras que formam o solo da Caatinga, que é um solo pobre em nutriente, que é pedregulhento, para conseguir atingir esses lençóis de água subterrânea que ficam lá nas regiões mais profundas do solo. Então são muitos sacrifícios que a planta tem que fazer, muitas adaptações para que ela consiga viver nessa mata branca chamada de Caatinga. E ele diz no texto que esse bioma autenticamente brasileiro, vem passando por um fenômeno chamado de desertificação, que é exatamente a destruição das plantas da Caatinga. E aí você vai lembrar de plantas como palma, mandacaru, cactus, xique-xique, cabeça de frade, são algumas espécies vegetais desse tipo de bioma que vêm sendo eliminados pelo homem para extraírem água dessas plantas, extraírem produtos, né, para uso em cosméticos ou até na economia, com a produção de ração para determinados animais. Isso vai acabando com essa vegetação, vai desertificando esse bioma. E é exatamente sobre isso a pergunta da Caatinga, do Enem 2009. A pergunta fala: a Caatinga pode ser considerada um ambiente frágil onde há desertificação. O que é a desertificação? É a retirada das plantas. Então o item vai ter que falar sobre essa retirada das plantas desse bioma de Caatinga, já que a pergunta é sobre desertificação. E aí vem a letra E. A letra A, desculpem. Ele fala aqui na letra A que a desertificação é um problema de pouca importância. Claro que não, porque se eu não tenho plantas, se elas são retiradas no processo de desertificação, também não vão existir animais que possam se alimentar dessas plantas. E aí você vai destruir praticamente toda a vida desse ambiente. E é claro que isso é um problema de grande importância, não pode ser de pequena importância, como a letra A está citando. A letra B diz que a desertificação decorre da presença de solos ricos em nutrientes. Muito pelo contrário, o solo da Caatinga é muito pobre em nutrientes, né? Até por conta da falta d'água para dissolver os sais minerais. Poucos sais existem nesse tipo de solo. É um solo oligotrófico ou pobre em nutrientes. Então não posso marcar a letra B. A letra C fala que a desertificação deve-se à presença de um lençol freático extenso, porém raso. Realmente o lençol freático na Amazônia ele é extenso, mas ele não é raso, não. Ele é profundo. E outra, não é o lençol freático que gera desertificação. O que gera desertificação é a ação do homem retirando as plantas para explorá-las, né? Nesse ambiente de Caatinga, e não por conta do lençol freático. O lençol freático, na verdade, tende a evitar, né, a desertificação, porque está fornecendo água para os vegetais. Então não tem nenhuma lógica marcar a letra C. Letra D fala: deverá regredir, a desertificação deverá regredir nos próximos anos devido ao regime de chuvas da região. Muito pelo contrário, se eu depender das chuvas que raramente acontecem nessa região, eu não terei plantas nesse ambiente. Então não deverá regredir, deverá piorar com a ausência das chuvas nessa região. E aí só me sobra a letra E, que fala: a desertificação deve ser evitada, com certeza, né? Ela tem que ser evitada, mantendo-se a vegetação nativa, que impede a ocorrência desse fenômeno. Perfeito.
Se eu mantenho a vegetação nativa, eu estou evitando o processo de desertificação, mantendo as plantas que servirão de alimento para os animais e mantendo a biodiversidade desse bioma. Então, a única resposta que tem alguma coerência é a letra E. Então, galerinha, mais uma questão de biologia respondida pelo XP Resolve. Professor Guidice na área, colaborando com vocês sempre.